O que você faria se do nada as plantas da sua roça começassem a murchar e morrer? Assim mesmo, do nada, de maneira completamente inesperada. Então, hoje a gente vai falar a respeito de uma doença que ela pode destruir uma roça dentro de muito pouco tempo aí. Essa doença é a murcha bacteriana, pessoal. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito do que é essa doença, forma de como combater essa doença e também vou dar uma dica no final do vídeo aí a respeito de um teste bem simples que qualquer agricultor pode fazer dentro da sua própria propriedade para conseguir detectar a presença ou não dessa doença aí. Então, bora pro vídeo. Como de costume, bora começar do começo para a gente não embolar, pessoal. O que é essa doença aí, Matheus? O que é essa murcha bacteriana? Como o próprio nome diz, pessoal, a murcha bacteriana ela é causada por uma bactéria. Essa bactéria atende pelo nome aí de Haustonia. Ela é uma bactéria que fica alojada no solo. E a gente tem um agravante aí, essa bactéria pode ficar no solo por durante muito tempo, pessoal, e afeta diversas famílias de planta aí. Contudo, entretanto e porém, tem uma família que ela é mais suscetível a essa doença aí, pessoal, que são as solanáceas aí. No caso entra tomate, batata, pimentão, jiló, berinjela, enfim, uma série de outros aí. E também, em alguns casos, mais raro, pessoal, pode ocorrer também entre as cucurbitáceas, tá? Pode acontecer com melão, com melancia. Então, é bastante importante a gente estar por dentro dessa doença aí e estar ligado, porque a murcha bacteriana pode sim, de fato, trazer muito prejuízo para os produtores. Um aspecto importante dessa bactéria, pessoal, que a gente não pode deixar de destacar é a capacidade que essa bactéria tem de permanecer no solo por durante muito tempo, tá, pessoal? Em especial em áreas onde a gente tem condições ideais para o ocorrimento dessa bactéria, que são locais com alta temperatura e alta umidade. Então, mesmo que o solo esteja contaminado com essa bactéria, em climas mais amenos, temperaturas mais baixas, essa bactéria ela tende a ficar mais controlada no solo, ela tende a atacar menos as plantas nestas condições de temperatura aí. Para quem trabalha com irrigação, principalmente em gotejamento, em condições de bastante calor, é uma bactéria que a gente precisa estar muito atento, porque as condições são as ideais para o ocorrimento desse tipo de doença aí. Um dos fatores que mais contribuem para o ocorrimento dessa bactéria no solo é justamente utilizar plantios recorrentes na mesma área, em especial das solanáceas, né? Porque elas são as mais suscetíveis a essa praga. Então, praga não, desculpa, essa doença. Nós estamos falando de uma doença aqui, pessoal. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente evite fazer esses plantios recorrentes, porque esses plantios recorrentes eles favorecem muito as condições para que a bactéria se prolifere no solo e venha trazer grandes prejuízos para o produtor aí, uma vez que essa bactéria consegue se deslocar de um ponto para o outro aí, na verdade aí, por meio da própria água, por meio de equipamentos, maquinários que o agricultor usa na área ou talvez até mesmo na própria sola do sapato do agricultor. Bacana, Matheus, até aí entendi. Mas e aí, quais que são os sintomas? Como que a gente consegue perceber a presença dessa doença na plantação aí? Pessoal, é o seguinte, normalmente ela começa em reboleiras, principalmente nas áreas mais baixas, que são as áreas mais úmidas e as mais quentes. Normalmente ela aparece primeiro nestas áreas e ela vai infectando por reboleira. Com o que quer dizer isso aí? Você vai ver ali 3, 4 pés, 5 pés e ela vai aumentando de maneira que você vai percebendo que aquele solo onde que aquelas plantas murchas está de fato contaminado. E como o próprio nome diz, o sintoma mais comum é justamente a murcha, pessoal. A murcha da planta. A planta começa a murchar. Porque o que acontece? A bactéria ela começa a se alojar nos vasos da planta que leva o xilema ali, né? Que está levando água para a planta conseguir transpirar e leva também alguns
nutrientes que ela está puxando do solo, todas essas soluções aí, na verdade. Então a bactéria começa a interromper o fluxo desses vasos, por consequência a bactéria acaba matando a planta aí de sede, né, e inanição também, acaba matando a planta por esses dois motivos aí. Um outro aspecto que é muito interessante é justamente por a planta ter essa dificuldade com a absorção de água, porque a bactéria está interrompendo o fluxo da água passar dentro da planta, pessoal. A raiz começa a entorcerar, ela dá uma forma de um entorceramento na raiz, justamente porque a planta percebe que ela não está conseguindo puxar água o suficiente. O que ela faz? Ela tenta aumentar a raiz para mandar a maior quantidade de água possível para a parte superior da planta. Mas não adianta nada, porque na verdade o que acontece? Está tendo, na verdade, ali uma obstrução do fluxo ali, né, do xilema. A água não consegue subir. Vamos imaginar, dizendo bem grosseiramente aí, as veias da planta, né, que são os vasos que levam toda a parte de água e nutrientes ali para a planta como um todo. Está interrompido o fluxo, por consequência, a bactéria acaba matando a planta aí. Controle da murcha bacteriana, pessoal, é aqui que a porca torce o rabo, porque na verdade não tem um controle que seja eficaz para resolver o problema de fato, não tem nenhum remédio, não tem nenhum defensivo que a gente coloca no solo e que consegue exterminar essa bactéria do solo. Então, na verdade, o que a gente indica são medidas preventivas aí, né? Então, ligadas aí a um manejo aí, rotação de cultura, a gente trabalhar sempre com esses manejos integrados, que é o que a gente costuma dizer aí, que é justamente para que a gente favoreça para a microbiota do solo estar o mais favorável possível, para que esses próprios micro-organismos do solo consigam controlar essas bactérias ou até mesmo exterminar elas, mantendo o solo sadio, porque, como eu disse anteriormente, não há uma cura exatamente, é necessário fazer controles preventivos aí. A escolha de variedades é outro ponto que ela é muito importante, tá, pessoal? Tem diversas variedades aí que são muito menos suscetíveis aí ao ataque dessa doença. Então, são plantas excelentes, na verdade, para a gente ir fazendo rotação de cultura até que a gente consiga isolar aquela área que está muito contaminada, tá? Então, essa é mais uma ação que ela é importante. Tem uma outra ação também que ela é bem acessível ao agricultor, que é o seguinte: a gente já sabe que essa bactéria ela se desenvolve mais em épocas de alta temperatura e alta umidade. Então, se a gente organizar para fazer o plantio aí em épocas de temperatura mais baixa, em tese a gente já está também reduzindo um pouco o risco dessa bactéria disseminar a ponto de ter grandes prejuízos na roça. Então, é mais uma medida que a gente tem que estar atento, que é possível do agricultor trabalhar. E também tem uma outra que é importante a gente destacar também, a utilização de alguns indutores biológicos, tá, pessoal? Desde indutores biológicos no solo, como indutores na própria planta também, que é como é o caso do Bion da Syngenta. Ele é um produto que a turma do tomate gosta muito, justamente porque ele tem essa capacidade de induzir a planta a ficar mais resistente a ataque tanto de pragas quanto ao ataque de doenças aí, deixa a planta mais resistente, tá, pessoal? Então são diversas, não dá para me detalhar todas aqui, porque senão ficaria o vídeo inteiro falando de medidas preventivas aí. Entendi, bacana sobre as medidas preventivas aí. Mas e aí, Matheus? Entrei na roça agora, já tô vendo os pés murchando lá, o que eu faço agora? Medida emergencial, pessoal. A primeira coisa, retirar todos os pés que estão infectados ali e isolar, levar para um lugar distante, jogar fora esses pés que estão contaminados com a bactéria, justamente para tentar minimizar a chance dessa bactéria se disseminar no solo ali e contaminar ainda mais as próximas plantas. Para quem trabalha com gotejamento na irrigação aí também pode tentar isolar essa área aí, tá, pessoal? É uma boa opção, porque a gente já sabe também que a bactéria, para ela se desenvolver bem, ela precisa de condições de temperatura e umidade. Então, a irrigação a gente consegue reduzir essa umidade. Se reduz a umidade, em tese, a gente dificulta a vida da bactéria também. Então, é um dos manejos que a gente pode tratar como uma opção também. É importante a gente destacar. Mas a principal é, como eu acabei de dizer, é justamente a gente arrancar os pés e exterminar esses pés aí o mais longe possível da lavoura, para a gente não contaminar o resto da lavoura. Para quem tem esse problema em áreas bem pequenas, pessoal, tem uma técnica que o pessoal chama de solarização. O
que é essa técnica? É a gente utilizar um filme plástico por cima da terra que está mais contaminada, pessoal, e deixar durante algum tempo ali, que é justamente para potencializar a radiação solar ali e tentar reduzir essa infecção bacteriana do solo ali em função dessa solarização. Mas como eu disse no início aí, na verdade ele é para áreas mais pequenas, porque quando a gente está falando de uma área maior, fica um trato quase que praticamente inviável aí da gente fazer. Mas também não é uma ação de controle que eu não poderia deixar de citar aqui. E agora, como última dica do vídeo aí, na verdade, pessoal, talvez seja até a parte mais importante do vídeo aí, que eu vou apresentar aqui agora uma forma bem simples do agricultor que está no campo aí, está na lavoura, detectar a presença dessa murcha. Porque o que acontece, pessoal? Outras doenças, como por exemplo a fusariose, podem causar sintomas bem parecidos, então a gente fica sem saber qual que é uma e qual que é a outra. Para a gente detectar se é a murcha bacteriana, tem um teste que a gente chama de teste do copim, e eu vou apresentar ele para todo mundo ver aqui agora, vou anexar no vídeo aqui também, eu fazendo um teste, que na verdade é bem simples e com 5 minutinhos o agricultor consegue fazer isso aí. Na verdade ele consiste em a gente pegar o pé que apresentou a murcha, pessoal, faz um corte bem rente ao solo, no pé da planta ali, de modo que a gente pegue o colo da planta ali, que é justamente aquele pedaço da planta ali que está entre a raiz e a parte superficial do solo ali. Então, bem naquela diferença ali, no colo da planta que a gente chama. Beleza, pessoal, vamos mostrar aqui como que faz esse teste. É bem simples. Na verdade, a gente precisa de um copo transparente desse, com a água bem limpinha, um canivete para nós fazer o corte aqui da planta, na verdade. Aqui a gente percebe claramente que aqui está o sistema radicular, as radicelas aqui, né? Na verdade, o sistema radicular dela, e aqui estava o tronco. Na verdade, esse aqui é um pé de tomate que eu cortei ele ali, tá? Então a gente faz um corte nele aqui assim. A gente pode fazer outro nessa pontinha aqui para deixar ele bem ajustadinho. A gente precisa dessa parte aqui, ó. Vamos descascar ele aqui para deixar ele, para facilitar a entrada de água nele. Só uma raspadinha nele aqui, só para dar uma limpadinha aqui, tirar essa terra que tava nele. Vamos bem de pertinho, nossa. Que ele tem que ficar mais ou menos assim, tá, pessoal? Ó, é aquele caulezinho, a pontinha da raiz tá para baixo aqui, essa aqui era a ponta da raiz, e a parte superior tá para cima, que é essa aqui. A gente pega o araminho que a gente pegou aqui, pode ser um grampo, qualquer coisa, que eu achei foi um ferro de chave, tá? A gente abre ele, de modo que a gente consiga fazer um ganchinho bem simples. Coloca o ganchinho aqui, ó. Coloca ele na água, tá, pessoal? A gente coloca assim, ó. Coloca na água para ficar dessa maneira. Aguarda um prazo de 5 minutos aí. Se começar a soltar uma aguinha parecendo um pus aqui, é sinais da bactéria aí. Bem claro, bem fácil, bem tranquilo de se fazer. Se for a murcha bacteriana, pessoal, dentro de uns 3 a 4 minutinhos você vai começar a perceber na água que está soltando um líquidozinho branco. O colo da planta começa a soltar um líquido branco, como se fosse um pus. E se tiver com esse colo, com esse líquidozinho saindo, muito provavelmente a planta está contaminada com a bactéria aí, com a famosa house toner que a gente acabou de falar bastante no vídeo aí. Então esse é um teste bem simples que está à mão de todo produtor aí, que eu tenho certeza que pode contribuir muito para ajudar para o agricultor saber detectar a presença dessa doença ou não na sua lavoura. Pessoal, por hoje é isso. Espero que tenha atendido a necessidade da turma aí. E se gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha, porque vai ajudar muito e enaltece o trabalho da gente aqui também. Um abraço e até semana que vem. Fui!